E bem-vindas à nossa sessão de experiência de jogo aumentada através de IoT e inteligência artificial. Eu sou Vinícius Senger, trabalho como Developer Advocate para tecnologia Java, no time de especialistas, mas por alguma razão que eu desconheço, o povo tem me chamado de Lenine da tecnologia. Bom, nessa palestra ela junta três coisas que eu gosto muito, né? Quatro na verdade: desenvolvimento de código, jogos, internet das coisas e inteligência artificial. E a gente vai explorar algumas das possibilidades que a gente tem de criar uma experiência de jogo com dados de sensores, com dados que venham de câmeras que detectam objetos. E vamos explorar tudo que a gente pode fazer nesse sentido. Essa é uma sessão mais relaxante, né? Inclusive todos os recursos que nós usamos para desenvolver essa sessão estão disponíveis no nosso GitHub. Vocês podem chegar em casa e replicar isso com os filhos de vocês. É uma boa maneira de você introduzir a criançada para o código, ou levar isso para a escola, para a faculdade, enfim. Então, ao término da palestra, eu vou compartilhar links com vocês de todos os recursos que nós utilizamos. Tudo que nós usamos e desenvolvemos em termos de hardware e de software é open source, está no GitHub para que vocês possam se beneficiar e explorar isso tudo. Dentro da nossa agenda eu vou fazer uma introdução breve, vou mostrar a arquitetura geral do que foi desenvolvido. Aí a gente vai abordar a plataforma de jogos Minecraft, já é uma plataforma bem antiga, por muito tempo foi um dos jogos mais jogados do mundo e coincidentemente foi programado em Java. E depois a gente vai mostrar algumas possibilidades com Roblox, que também é uma plataforma super poderosa, que pode ser programada, você pode criar games bem avançados nele, e você, no caso do Roblox, a gente faz a programação com a linguagem de programação Lua. E depois vou mostrar algumas das lições aprendidas no desenvolvimento dessa experiência. Bom, a palestra tem o objetivo de educar, né? Então um objetivo muito mais educacional, para inspirar as pessoas também a utilizar recursos de inteligência artificial em áreas que muitas vezes ainda não estão sendo exploradas. Tem o objetivo de pesquisa também, a gente faz muita pesquisa e desenvolvimento dentro da AWS, né? E tem a ideia também que vocês possam replicar, como eu falei, todo o código que foi desenvolvido e escrito, todo o hardware que foi criado, incluindo esse bonitinho aqui, é tudo open source. Você mesmo pode comprar as peças no Mercado Livre, mandar imprimir o case 3D e montar você mesmo. Então é algo bem artesanal, bem legal de ser feito, para que você possa se divertir e aprender novas tecnologias junto com jogos. Bom, a gente começou esse projeto, foi em maio do ano passado. A gente construiu ele para apresentar no reInvent em Las Vegas no ano passado, em dezembro do ano passado. E até aquele momento, o metaverso ainda não estava sendo tão falado, não tinha sido lançado o metaverso da forma que é falado hoje, né? Então o metaverso está muito associado às experiências com dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada. E o que a gente pensou foi, poxa, por que não levar para o conceito de metaverso dados de sensores que possam alterar o comportamento de algo num mundo virtual, né? E por que a gente não pega coisas do mundo virtual que possam reagir na casa de vocês? Então imagina que você está lá dentro de um jogo, e aí você está num joguinho de corrida, por que não aumentar a velocidade do ventilador quando você está andando mais rápido com o carro, né? Esse tipo de possibilidade que é muito interessante de ser explorado. Então a gente pegou o Minecraft. O Minecraft permite que você crie mods, que são modificações que você faz no jogo, né? Ele tem algumas versões do Forge que tem o código aberto, e a gente adicionou dados de sensores de IoT. Então, como vocês vão ver, a gente consegue fazer chover no jogo quando aumenta a umidade do ambiente de verdade. E de dentro do jogo também, quando eu quebro blocos do jogo, eu consigo ligar e desligar uma lâmpada. Isso a título de ilustração das possibilidades. Daria para fazer muito mais coisas explorando o código do Minecraft, sendo bom no desenvolvimento do Minecraft e Java. E no Roblox, a gente fez a mesma coisa com Lua. No caso do Roblox, a gente tem dados de sensores dentro do jogo, também controlamos uma lâmpada dentro do jogo. E no Roblox a gente utiliza uma câmera, que nós desenvolvemos também esse código em Python,
essa câmera utiliza o Amazon Recognition para detectar objetos. E no Roblox, quando eu coloco um boné na vida real, todos os personagens do mundo virtual vestem um boné também. Falar um pouquinho da base do que nós utilizamos, né? Então, internet das coisas está aí já há mais de 10 anos que já existe esse termo. Eu mesmo trabalho com desenvolvimento de hardware há mais de 10 anos também para IoT. E os serviços principais da AWS para IoT são dois serviços. A AWS IoT Core, que é o principal serviço, ele vai cuidar das mensagens trocadas entre dispositivos ou entre dispositivos e nuvem. Vai cuidar também da parte de segurança, vai gerenciar frotas de dispositivos, pode fazer atualização massiva de dispositivos over the air. Então esse é um serviço que é o coração central da internet das coisas dentro da AWS. Nós temos também o Amazon FreeRTOS, que é um sistema operacional para a internet das coisas, baseado no FreeRTOS, open source também, né, e que você pode criar dispositivos, e ao invés de você programar seus dispositivos com Arduino, por exemplo, que é uma plataforma muito popular para o desenvolvimento de dispositivos, você pode usar o Amazon FreeRTOS para se beneficiar de um sistema operacional de tempo real, updates over the air e de uma segurança melhorada, né? Então, o outro serviço que nós temos que eu gosto muito para IoT é o IoT Greengrass. O Greengrass permite que você instale um componente no seu computador, chamado Greengrass Core. Então você baixa esse aplicativo da AWS, instala no seu computador. Esse computador pode ser um computador convencional, como pode ser um Raspberry Pi, como pode ser um computador embarcado. Você instala o Greengrass nesse computador, e a grande magia do Greengrass é que ele permite que você baixe um pedaço da nuvem para o dispositivo local. Então, por exemplo, onde que eu rodo o Greengrass? Eu rodo o Greengrass na minha Kombi. Eu tenho uma Kombi, a Kombi chama Alexa, inclusive, né? E eu tenho lá um Raspberry Pi rodando na Kombi, baixei o Greengrass nesse Raspberry Pi, escrevi funções Lambda na nuvem, baixei para a Kombi, essas funções Lambda, elas conectam no motor da Kombi, né? O Raspberry Pi está conectado no motor da Kombi, através de um comunicador chamado OBD2, e essas funções conseguem ler a temperatura, velocidade, o odômetro, as rotações do motor e mandar para a nuvem. Só que eu estou andando de Kombi. E se não tiver conectividade com a nuvem? O Greengrass cuida de fazer o armazenamento dos dados localmente, offline, e uma vez que minha Kombi encontre conectividade com a nuvem, ele envia esses dados para a nuvem. Então é muito legal, esses dois serviços, vale a pena explorar para quem trabalha com IoT. Eu, particularmente, sou um heavy user há 7 anos desses serviços. Então, muito antes de entrar na AWS, eu já usava bastante o Greengrass e o IoT Core. Bom, hoje existem bilhões de dispositivos conectados. Um dos casos famosos, que é cliente nosso, é o iRobot. São mais de 3 milhões de aspiradores de pó conectados na nuvem. Esses aspiradores de pó, eles trocam informações, porque muitas vezes tem casas que tem uma frota de aspiradores de pó. Tem um iRobot que passa pano no chão, tem um iRobot que aspira o chão. O que passa pano no chão, tem uma versão do que aspira o chão, que ele tem uma câmera e ele vai identificando o ambiente. A cada vez que ele sai para uma missão de aspirar a sua casa, ele aprende mais como navegar dentro da sua casa, onde que tem obstáculos e tudo mais. E aí ele envia os dados para a nuvem, e o próximo robô que for aspirar o pó já pega esses dados mastigadinhos para fazer essa rota de forma mais eficiente, né? Então isso é um cenário de um uso de internet das coisas dentro de casa, né? Que muitas vezes você compra um aspirador de pó, ele está conectado, e você nem associa a internet das coisas com aquele aspirador de pó. Mas nós temos também clientes como a GE Healthcare, que utiliza o Greengrass dentro de máquinas de ressonância magnética. Então, com o Greengrass, você pode baixar não só funções Lambda para serem executadas localmente, como você pode também baixar containers, tipo Docker. A minha Kombi roda um Docker container com uma user interface. E você pode também baixar para o dispositivo
modelos de inteligência artificial que foram treinados na nuvem, você empurra isso para o Greengrass e aí o dispositivo passa a fazer inferência de inteligência artificial localmente, offline. E isso é o que acontece em muitas máquinas de ultrassom e ressonância magnética que temos no mercado aí. Philips e Healthcare trabalham com essas tecnologias. Então é bem legal. Eu estou falando isso porque a gente está focando aqui hoje muito mais na parte dos games, mas que por trás dessas experiências nós temos vários clientes fazendo coisas bastante sérias aí no mercado. Bom, e com a nuvem da AWS e o serviço de IoT, com certeza você tem uma agilidade muito maior para inovar com segurança, né? A internet das coisas ela tem um problema, que o pessoal desenvolve as soluções e deixam segurança por último, né? Para nós, segurança é prioridade número 1. Né? Então não existe troca de mensagens. É só o sensor de temperatura. Começa com o sensor de temperatura, depois você está controlando o portão, tudo sem criptografia e expondo a sua casa para um hacker. Né? Então na nuvem da AWS você tem a aceleração na inovação com todos os benefícios de segurança que nós oferecemos. A gente também vai utilizar da pilha de Machine Learning da AWS, que é uma pilha que não para de crescer, o Amazon Rekognition, como eu mencionei. O Rekognition é um serviço que você pode bater fotos e reconhecer objetos dentro dessa foto. Pessoas, celebridades, carros, placas de carros, fazer a leitura da placa do carro. Eu amo o serviço do Amazon Rekognition pela facilidade. Você empurra uma foto, volta um texto em JSON, dizendo o que ele encontrou naquela foto, sem que você precise conhecer nada de inteligência artificial. Então isso está no topo da nossa cadeia do alto nível da inteligência artificial. Depois nós temos os serviços mais baixo nível. Eu quero fazer um treinamento específico para reconhecer algo que o Rekognition não está treinado ainda. Então a gente pode utilizar SageMaker e pode descer ainda mais o nível para os frameworks de Machine Learning, para trabalhar para o pessoal que trabalha com coisas mais avançadas em termos de Machine Learning. E aproveitando que eu estou nesse slide da pilha de Machine Learning da AWS, foi lançado há 3 semanas atrás, até escrevi um artigo no Medium, um serviço novo chamado Amazon Code Whisperer. Esse serviço é um serviço que é um programador inteligente que pode escrever código Java, por enquanto Java, junto com você. Então, baseado nas linhas anteriores de código que você escreveu, ele pode imaginar quais são as próximas linhas de código que você quer escrever adiante. E você pode utilizar forma textual, ao invés de você pegar lá, entrar no Stack Overflow, copiar um snippet de código para subir um arquivo para o S3. Você pode, no seu código, digitar assim, upload file to S3. Ele já gera o snippet de código automaticamente para você. Então você usa a linguagem natural para poder escrever código. Vale a pena conferir. É um serviço muito bacana, novo na família de Machine Learning da AWS. Bom, falando aqui dos jogos. O que nós temos aqui? Nós temos 3 componentes principais. O meu computador de jogos. A gente tem o dispositivo de IoT, que eu estou usando esse mais bonitinho agora. Eu vou mostrar a foto do anterior. O anterior era um painel feioso, que nós tornamos ele mais bonito. E a gente vai utilizar uma câmera com inteligência artificial, que é essa câmera Python. Essa câmera Python também poderia estar rodando no meu computador de jogos. Ou eu poderia pegar essa câmera, colocar ela dentro de um Raspberry Pi e ter um dispositivo que é uma câmera dedicada em fazer reconhecimento de objetos. Essa câmera também pode rodar Greengrass. Então você escreve o código que você quer fazer o reconhecimento, toda a lógica do reconhecimento, e empurra para a sua câmera inteligente. Então o Greengrass é até um serviço que permite que você crie produtos como câmeras inteligentes. Há uns 4 anos atrás nós lançamos a Deep Lens, que é uma câmera da AWS que é exatamente isso. Com Greengrass para fazer inferência local, enfim. E hoje tem várias no mercado, fabricadas por parceiros nossos, bem mais profissionais, né, já voltado para ambientes mais ruidosos em termos de poeira, em termos de temperatura e tudo mais.
Enfim, então são esses três componentes principais das demonstrações que a gente vai fazer aqui hoje. Dentro da visão geral da arquitetura, nós temos aqui o nosso computador local, rodando Minecraft, que é com Java, rodando o Roblox Studio, que é a plataforma, e nós temos a parte de comunicação com a nuvem via a MQTT, que é o protocolo que o IoT Core fala. Então, a gente tem os sensores, os dispositivos com sensores, a gente envia os dados dos sensores para o IoT Core envia os dados dos sensores para os nossos jogos. No caso do Roblox, é um pouquinho mais complexo, porque o Roblox, no client-side do Roblox, você não consegue estabelecer uma conexão com a nuvem, ela tem que ser no server-side do Roblox. Então, quando a gente programa Roblox, a gente escreve scripts que rodam no cliente e escreve scripts que rodam no servidor. E só o servidor que pode fazer uma conexão, por exemplo, HTTP, para você chamar uma API REST. Né? Então, nesse caso, o que a gente faz? O Roblox fala com o servidor, onde tem os scripts escritos em Lua, a gente chama funções Lambda, que batem no banco de dados DynamoDB e pegam os dados dos sensores que foram armazenados aqui. Então, essa foi a forma que nós contornamos para trabalhar com integração de IoT dentro do Roblox. Ainda não existe uma API para o Roblox para se comunicar com o MQTT com segurança forte. Com o MQTT simples, né, com troca de mensagem sem criptografia, até funciona, mas com criptografia forte não funciona. E recentemente também, o Davi Reis está aqui sentado, ele que me ajudou a desenvolver tudo isso e apresentar em Las Vegas também. Recentemente o Davi conseguiu uma proeza de achar uma biblioteca para o Roblox que consegue falar diretamente com o DynamoDB. Então isso já facilita, porque além de tudo, a gente não precisa ficar criando lambdas que vão no DynamoDB, ler os dados dos sensores e voltam para o robô. A gente consegue ter uma dinâmica melhor na interação entre o Roblox e os dados dos sensores. Em termos de dispositivo, esse foi o primeiro dispositivo que nós utilizamos ele em Las Vegas, inclusive. Ele tem aqui um sensor de temperatura e umidade, um relézinho para controlar a tomada e aqui um ESP32. É um dispositivo muito simples e que depois foi programado com o Arduino, no caso, para ler os dados dos sensores e enviar esses dados dos sensores a cada segundo para a nuvem. Então ele fica pulsando os dados dos sensores para a nuvem, chega na nuvem, a gente pode ter jogos ou aplicativos que estão escutando aqueles sensores e recebem as atualizações dos dados dos sensores. Eu vou dar uma mostrada para vocês, devido à criticidade das demos, hoje eu sou um cara que adoro fazer live demo, mas hoje eu optei por gravar as demos e mostrar para vocês os vídeos das demos, em razão das limitações de internet que a gente teria aqui com 4G, que eu precisaria usar meu 4G para o dispositivo. Ontem eu fiz o teste e não funcionou por conta de ter muita gente concorrendo no 4G. Então eu fiz a gravação dos vídeos. Eu vou mudar aqui para a minha tela. Maravilha. Então agora o que nós temos aqui nada mais é do que os dados dos sensores chegando no IoT Core. Eu estou abrindo o dispositivo e estou assoprando e vocês vão ver que o valor de umidade e temperatura aumentou com base no meu sopro, porque eu umedeci o sensor e joguei um bafo quente ali para poder aumentar a temperatura. Então, estou fazendo um teste, né? Estou simulando como que é essa ideia de receber os dados dos sensores. Os dados chegam em JSON e é assim que a gente vai consumir esses dados dentro dos nossos jogos. Para construir um dispositivo, já vou passar alguns links aqui para vocês. Para construir o dispositivo, a gente tem aqui um dos sites nosso, chamado Let's Build. Eu com a Ana Cunha, que trabalha na mesma equipe que eu, nós construímos 3 vídeos de 1 hora de como fazer um dispositivo como esse, do zero, programar e conectar na nuvem. Então, se você quer replicar, o melhor lugar para fazer isso é no Buildon. Esse conteúdo está disponível em português, espanhol e inglês. Então você pode escolher o idioma, aprender um pouco de inglês, aprender um pouco de espanhol, fazer em português mesmo. Mas enfim, é bem completinho
vale bastante a pena. Então, o primeiro passo, quer construir o dispositivo seu, acessa o Build On, o Let's Build aqui e construa o seu dispositivo. Enfim, vamos voltar aqui para a minha apresentação, maravilha. Minecraft, o modo de quebra de bloco e o modo de chuva. Então, como que funciona isso? Então, a gente tem aqui, como eu falei, o Minecraft rodando em Java. Para o Java, a gente tem todas as bibliotecas de acesso, SDKs de acesso a AWS, tranquilamente, não tem limitação nenhuma. A gente faz assinatura de filas MQTT que estão recebendo os dados dos sensores. Ou a gente publica mensagens em filas MQTT que, por exemplo, podem acionar uma lâmpada. Então vamos dar uma olhada como que isso funciona. Só voltar aqui um detalhezinho importante, é que nós usamos, essas versões são super importantes, pessoal. O Minecraft, o Forge 1.16.5, precisamente essa versão. Aí saiu a 1.17, a gente tentou fazer o upgrade para 1.17, mas a 1.17 está com alguns bugs ainda. Então, tudo isso funciona na versão 1.16.5, com o JDK 8, porque o Minecraft é um jogo antigo, que não está sendo atualizado em Java. Então, a gente precisa rodar ele no Java antigo, compatível com ele. Java 8, no release 3.1.2. Então, se você for replicar, anote esse release, porque se você usar um release mais recente, como o 3.2.3, existe quebra de compatibilidade de uma das classes internas do Java, e aí o Minecraft não funciona de uma maneira em geral, com qualquer JDK acima dessa versão, até que o pessoal do Minecraft conserte isso e coloque isso como open source. E aí usamos o IoT Core e o dispositivo de IoT. Então vamos dar uma olhada nessa demo. Bom, aqui eu vou estar andando dentro do jogo. Nossa, tá escuro demais, não dá para ver nada. Eu filmei, tá de noite no jogo, pessoal, perdão. Aqui na minha tela eu consigo ver. O que vai acontecer é que eu vou quebrar bloco e vai acender e apagar a lâmpada ali atrás de mim. Olha lá. Juro pra vocês que eu tô fazendo isso. Confiem em mim. Eu tô de narrador aqui, tô de Galvão Bueno da demo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no dispositivo e eu vou assoprar o dispositivo para aumentar a umidade. E juro pra vocês que começa a chover no jogo. Vocês não estão vendo? Aí, imediatamente começa a chover no jogo. Acho que é por causa da luz aqui que está um pouco forte. Mas enfim, eu vou mostrar agora. Aí, acho que a chuva até dá para ver umas gotinhas. Bom, essa é a demo do Minecraft. Agora vamos dar uma olhadinha no código que foi desenvolvido para fazer isso. São poucas linhas de código que nós escrevemos para fazer essas brincadeiras, mas são aquelas linhas de código curtas e demoradas para serem escritas, porque a gente passou por vários desafios aí. Então, basicamente, um mod, ele é uma classe Java, onde a gente vai ter aqui uma anotação específica para marcar ela como um mod de Minecraft, e eu vou ter aqui algumas variáveis que vão indicar a conectividade com o IoT Core. Basicamente é o endpoint, o client name, o certificado, né, de segurança, de criptografia. Depois eu tenho aqui a fila que eu vou estar escutando, playground/sensors. Então eu estou escutando uma fila no IoT Core, uma fila de mensagens IoT, chamada playground/sensors. E aí nessa fila que chegam os dados. Eu vou inicializar um cliente MQTT da AWS e vou inicializar o joguinho. Isso aqui é tudo código padrão de modding do Minecraft. A gente vai registrar o buzz aqui como vamos registrar o mod no buzz do Minecraft. E aqui a gente está adicionando esse Rainwater, que é uma classe que vai cuidar de analisar a umidade do sensor e vai forçar a chuva no jogo caso a umidade exceda um valor X. Então bem tranquilo, até agora bem tranquilo. Aí tem o setup. No setup eu vou estabelecer a conectividade com a nuvem da AWS no serviço de IoT.
né? Então aqui eu estou estabelecendo a conectividade com o servidor do Minecraft, e eu vou passar a escutar a fila de sensores onde eu vou receber a umidade. Então essa linha de código, ela está relacionada à escuta dos sensores. Muito bem. Como que acontece a quebra do bloco? Esses aqui são todos métodos que eu passei em branco aqui, são todos métodos padrão dessa classe de mod do Minecraft. Aqui eu tenho aqui, olha, subscribe event, public void, block break. Então eu estou querendo escutar, o Minecraft é sempre assim, você quer escutar eventos que acontecem no jogo, gatilhos que acontecem no jogo. Então eu quero escutar por eventos de blocos, do break event, aí faço um logzinho aqui, e o que eu faço? Nada mais do que publicar na fila que eu quero ligar a lâmpada ou desligar a lâmpada. Então tem uma fila chamada control/lamp, que o meu dispositivo IoT está escutando essa fila. Quando ela recebe 1, ela liga a lâmpada. Quando ela recebe 0, ela desliga a lâmpada. Então é isso que eu faço no Minecraft. Eu ligo e desligo a lâmpada enviando essas mensagens para a fila, que nesse caso o meu dispositivo está escutando, e depois eu inverto, né? Eu faço o flip-flop aqui de 0 para 1, de 1 para 0, conforme o estado. Troco o estado da lâmpada para poder ou ligar ou desligar na próxima vez. Então bem tranquilinho, pouquíssimas linhas de código. Veja só, com esse fragmento de código, quando quebra um bloco no Minecraft, você liga e desliga uma lâmpada ou qualquer outra coisa que tenha na sua casa que possa ser controlada por internet das coisas. Tá? Aqui no caso estou usando MQTT, mas existem vários dispositivos que oferecem o controle através de API REST, que seria até mais fácil de programar, né? Diferença de MQTT para REST é que o MQTT ele é um protocolo projetado para baixa latência e para redes limitadas. Então o MQTT ele gasta muito menos para fazer um handshake TCP/IP do que um protocolo HTTP, por exemplo. Ele foi projetado, pensado nisso. Ele gasta bem menos energia quando ele troca mensagens entre dispositivo e nuvem. Com o REST, se você tiver um dispositivo que viva na energia solar, né, fatalmente o REST vai gastar muito mais bateria do dispositivo do que o protocolo MQTT. Então, para IoT, sempre que possível, utilizem MQTT como protocolo padrão para comunicação, para você ter esses benefícios de pagar menos transferência de dados, ter mais agilidade na troca de mensagens e gastar menos bateria para os dispositivos que vivem movidos a bateria. Bom, basicamente é isso que tem aqui no Minecraft. O Rainwater, o que eu estou fazendo aqui é, vamos ver primeiro esse Topic Listener. Nessa classe aqui, eu estou escutando a fila dos sensores, e eu falo aqui, quando chegar uma mensagem, eu quero pegar o JSON que veio dessa mensagem, vocês viram no primeiro vídeo que era um JSON. Eu quero pegar o JSON dessa mensagem e eu quero pegar a chave de umidade, né, o campo umidade. E aí eu atualizo uma variável, algo bem simples aqui no código, uma variável pública dessa classe, chamada Last Humidity. Então, no Rainwater, que é parte do mod do Minecraft, eu estou aqui falando assim, olha, eu quero make water, é o nome do método, e aí eu estou pegando aqui uma referência para o mundo, para eu poder fazer chover no mundo, e eu falo aqui que se no topic listener.lastHumidity for maior do que o valor que eu configurei de umidade, aqui está 98, então eu quero que comece a chover. Então set rain level para um nível randômico e o thunder level para um nível randômico. Então enquanto a umidade estiver acima de 98, ele vai estar chovendo e relampejando de forma randômica. Se abaixar o valor, rain level 0, thunder level 0. Então basicamente é isso, também uma classe relativamente simples, mas que deu trabalho para encontrar essas referências da chuva do Minecraft, e vocês podem pegar isso prontinho no nosso GitHub. Sobre o Roblox. No caso do Roblox, a gente está utilizando
é o IoT Core, porque as mensagens vêm por MQTT do dispositivo, DynamoDB, o dispositivo IoT, API Gateway e Lambda. Então o Roblox tem dados do sensor de temperatura e umidade que ele acessa via DynamoDB, que foi uma melhoria que nós fizemos agora no projeto. Então ele acessa diretamente via DynamoDB. E outras informações, como a informação do capacete, se você está vestindo um boné ou não, para poder reagir isso no jogo, a gente vai por API Gateway e Lambda. E aí a gente bate nos dados do sensor e leva isso para o jogo através de REST. Então o que acontece aqui novamente, o Roblox está rodando local, esse é o client, Roblox Server. Então a gente só tem o acesso ao serviço HTTP do Roblox no server side do jogo. Né? Essa que é a complexidade. Se eu pudesse abrir uma conexão MQTT aqui no client, ou uma conexão HTTP, seria muito tranquilo. Então a gente precisa programar eventos no client que disparem eventos no server, que consigam bater nas nossas funções Lambda para ler temperatura, para ler o status da câmera e buscar esses dados no DynamoDB e reagir no jogo. Então tudo isso programado com a linguagem de programação Lua. Eu particularmente nunca tinha tido nenhuma experiência com essa linguagem de programação, mas confesso que fiquei positivamente surpreendido pela facilidade que é. É uma linguagem muito bacana. Se você quer ensinar uma criança, um adolescente a programar, é um Python com Basic, assim. É um blend de Python com Basic. Então vale bastante a pena investigar essa linguagem dentro da plataforma Roblox. Para câmera inteligente, é um script Python usando o Boto 3, que conecta no serviço de IoT, usa o Amazon Recognition, ele detecta, no caso a gente está detectando máscara de Covid, de proteção, a gente está detectando capacete de proteção, EPI, né? Boné e óculos. Mas vocês podem detectar o que vocês quiserem, adaptar o script e colocar novos itens que vocês querem detectar. Quando a câmera reconhece o objeto, ela usa o Amazon Poly, que é o nosso serviço de texto para voz, e a câmera fala: detectei um boné, detectei um capacete, detectei máscara, detectei que tirou a máscara. Então uma brincadeira que eu já fiz também, não tenho rodando aqui, mas foi criar uma parte do jogo onde tinha uma cancela no jogo, e a cancela do jogo tinha uma plaquinha falando obrigatório uso de máscara. E para você passar por essa cancela, na vida real, você tinha que vestir a máscara, aí a cancela liberava. Então são coisinhas assim legais que dá para implementar e jogar criatividade com isso, estudar novas tecnologias, se divertir e eventualmente até dar palestra em Las Vegas sobre isso. Bom, como eu falei novamente, a gente roda normalmente a câmera num computador convencional, mas essa câmera pode ser executada em computadores menores, né, como um Raspberry Pi, BeagleBone Black, ou outros tipos de single board computers. Muito bem. Então vamos para a demo do capacete agora. Essa não vai estar escura, prometo para vocês. Bom, para quem nunca viu a carona do Roblox, esse é o jeitão do Roblox. O estúdio do Roblox também é bonzão, muito legal, muito estável, muito fácil de programar, muito fácil de implementar. E aqui eu estou rodando a câmera, onde ela está fazendo os boxes ao redor do que ela está detectando. Ela detectou uma lâmpada, olha lá, o personagem tem até a camiseta da AWS, ó. Aqui eu coloquei dentro do mundo, esse mundo inclusive é um mundo público. Vocês podem baixar o Roblox no celular de vocês e navegar no meu mundo. Dentro do mundo da AWS tem os diagramas de arquitetura. E aí o que a gente está fazendo ali? Eu estou viajando ali na câmera por alguma razão. Aí, vamos ver, eu vou começar a ligar e desligar a luz dentro do Roblox, né? Ali eu estou correndo para ver o sensor de temperatura. Então pode ver que está alimentando em tempo real. Então, gente, imagina o seguinte, que a gente consegue fazer
dentro do Roblox, um dashboard para monitorar os serviços da AWS, por exemplo. Você saber o que está, como é que está, colocar, integrar com o CloudWatch, né, colocar métricas e criar um dashboard muito mais divertido do que a console da AWS, né, que é dentro de um jogo, né. Então vamos ver o que mais que a gente faz aqui com ele. Então parou, estou dando uma volta, agora eu vou pegar o boné e vou vestir o boné. Ele detectou o boné e pouco tempo depois o personagem ganhou um boné também. Ganhou um chapéu viking ali, né, na verdade. Eu tirei o boné, o personagem do jogo ficou sem boné. Se tiverem 100 jogadores dentro do jogo, todo mundo, quando eu visto o boné, vai vestir um chapéu também, né? E que mais? E aí tô aqui, passei de novo para conferir, agora estou aumentando a temperatura, baforando o sensor ali. Pode ver que aumentou para 26 depois que eu baforei. 25, está caindo a temperatura. E para mostrar que estava funcionando, eu fiz o teste do boné de novo. Coloquei o boné, o personagem do jogo, pouco tempo depois, ganhou um chapéu também, né? Então isso que é o bacana, a gente está explorando essa questão do dado do mundo real entrar no jogo e o jogo reagir no mundo real. Então uma via de duas mãos, é um metaverso de duas mãos, integrando coisas físicas com coisas virtuais. Essa que é a ideia desse projeto. Bom, que mais? Os dispositivos de IoT, eu tenho bastante para falar aqui para vocês, que eu trabalho bastante com desenvolvimento de hardware também. O painelzão lá, né, quer fazer o simplão, pode fazer assim numa protoboard, organizar os componentes bonitinho. Cuidado se vocês forem ligar tomadas no relé, chavear a corrente alternada é algo que pode causar algum tipo de acidente, né? Então tomem cuidado, principalmente se tiver crianças envolvidas, procurem ligar e desligar LEDs, que pode usar corrente contínua e não corrente alternada, oferece menos risco. Então para construir esse painel, tá o link aqui, né, que eu deixei para vocês, do Let's Build. É só colocar no Google AWS Let's Build IoT que cai direto na nossa página, tá? E nós criamos no ano passado também essa plaquinha, que ela é chamada Playground for IoT. É um dispositivo super robusto, ela tem um SP32, a versão mais nova dela tem um Secure Element para armazenar as chaves de criptografia de acesso à nuvem dentro de um chip específico. Porque se você coloca isso dentro do seu código de programação em linguagem C, alguém pode fazer engenharia reversa, ler esse código da ROM do microcontrolador e roubar a sua chave de criptografia. Então, trabalhar com um elemento de segurança é muito importante. Ela tem um displayzinho super simpático, e essa daqui, no caso, ela tem vários sensores. Temperatura, umidade, pressão atmosférica, acelerômetro, ela pode ser alimentada por placa solar, bateria, placa solar, tem circuito de carregador, de carga de bateria também, já embutido dentro dela. E o legal da Playground for IoT é que ela é open source hardware. Então aqui estamos no repositório, ó, vSenger /Playground for IoT. Dá uma aumentada aqui para vocês. Tá? Então, o repositório se chama isso, vSenger /Playground for IoT. E aqui estão todos os descritivos técnicos dela e como que ela funciona, código de teste, todos os arquivos Gerber. Se você quer produzir, ganhar dinheiro, fazer uma variação dela e construir um dispositivo para colocar no mercado, você pode partir desse dispositivo sem ter que pagar absolutamente nada para a AWS, porque, como eu falei, é um dispositivo open source. E ela tem vários requintes também, em termos de construção de hardware. Todos os sensores que nós usamos são sensores que podem trabalhar com interrupções de hardware. O que isso significa? O seu dispositivo ele pode estar em modo de sono profundo para economizar o máximo de bateria, e você pode falar, ó, só acorda o sistema operacional se a temperatura passar de 30 graus.
Então, isso é muito importante na programação de IoT, você cuidar e gerenciar a energia dos dispositivos. Né? Então, aqui vocês encontram toda a documentação, desde o case 3D, código Arduino, documentação, os arquivos para mandar produzir a placa. E eu tive em Seattle 2 semanas atrás, e a gente estava tendo um encontro de membros da comunidade das Américas, lá em Seattle. E eu tive a grata surpresa de olhar uma placa igual a essa, só que branca. Aí eu bati o olho, o rapaz olhou para mim e falou assim, "Você é o Vinícius, né, que criou?" Falei, "Sou." Falei, "Você é da comunidade que clonou?" Ele, "Sou. E estou dando treinamento, estou muito feliz, estou vendendo a placa." Ou seja, nem tinha ideia, ele nem falou comigo. Ele pegou no GitHub, mandou fazer, simplificou muito, porque o custo de produção da Playground for IoT completa é um custo mais elevado, mas de fato aconteceu de ter alguém nos Estados Unidos fabricando uma placa que foi derivada da Playground for IoT. Então, se vocês precisarem de qualquer recurso nesse sentido, ela é um super ponto de partida legal para vocês criarem um dispositivo já para produção mesmo, né? Não estou falando de criar coisas para brincar, né? Não é nem protótipo, é para produção mesmo. Existe também um kit que é vendido na Amazon. Esse kit é muito bacana também. Ele é o EduKit. Ele tem, já tem o chip também de segurança incorporado, vários sensores. E esse kitzinho você vai comprar na Amazon.com. Aqui no .com.br, pelo menos no ano passado tinha para vender. Mercado Livre tinha para vender também. Pode usar Mercado Livre, não tem problema. Não precisa usar a Amazon, não. E ele é um dispositivo já de mercado, né? Para estudos também, que utiliza o mesmo núcleo que nós utilizamos, né? Inclusive ele saiu logo em seguida que a gente lançou a Playground for IoT. E o legal é que nós criamos a Playground for IoT aqui no Brasil. Fabricamos aqui no Brasil, produzimos aqui no Brasil e exportamos para vários funcionários da Amazon ao redor do mundo. Então isso também mostra aquele tabu que tem que produzir hardware no Brasil não é possível. É mito, né? É possível, obviamente, que a gente tem essa questão crítica do dólar, que as coisas ficam caras, tem que trabalhar com componentes que tenham uma viabilidade financeira, mas é perfeitamente possível produzir hardware, sim, no Brasil. Então, o EduKit é uma outra versão. Algumas das lições aprendidas. O SDK da AWS para acessar o IoT com Java no Minecraft foi super fácil. Então eu poderia acessar o IoT, poderia acessar qualquer serviço através do Java, utilizando o SDK da AWS, sem nenhum tipo de impedimento. Já o Forge 1.17, como eu falei para vocês, ele é uma versão que está com alguns probleminhas, não só com o AWS SDK, mas o 1.17, qualquer biblioteca externa que você coloca, quebra o jogo por alguma razão, mas ele tinha acabado de sair também, provavelmente isso já eventualmente possa até ter sido corrigido. Nenhuma biblioteca para integrar Roblox à AWS, a gente encontrou essa do DynamoDB, que é uma biblioteca que não é oficial, foi feita por um desenvolvedor, então não existe nenhuma biblioteca oficial da Roblox para fazer a integração do Roblox com a AWS, né? Essa do DynamoDB estava com o desenvolvimento da parte de IoT no caminho também. Eu tenho a impressão que esse developer estava tendo as mesmas ideias que a gente, pelo caminho do código dele, né? No Roblox a gente tem diferentes formas de fazer esse tipo de integração. Como eu falei, o Roblox tem essa questão do server-side e do client-side, que eu quero até mostrar um pouco para vocês. E também no Roblox, a gente não tem nenhuma maneira absolutamente segura para guardar as credenciais da AWS. Então, a primeira coisa que a gente fez foi chumbar a credencial dentro do código. Aí a gente tinha que dar palestra e mostrar o código. Aí tinha que ficar pagando a credencial. Aí o Davi pesquisou e encontrou um data storage no server-side. Então a gente armazena, manda um código que armazena as credenciais no server-side e depois a gente lê desse storage do server-side. Mas a sua credencial está no server-side da plataforma do Roblox. Temos que confiar que o Roblox está com a segurança em dia, né? Então, não tem nenhuma forma mais segura de se fazer isso.
Então vamos dar uma olhadinha no código do Roblox. Aqui eu estou no Roblox Studio. Vamos passar pelo código em primeiro do Lamp Control. Então aqui eu tenho um script, como eu falei, essa questão do client e do server. O botão gera um evento no client side. Tá? Então aqui, ó, function on button activated. O que ele faz? Ele dispara um evento para o server side. Essa que foi a complexidade. Pergunta, ué, Vinícius, por que você já não chamou a função lambda, não chamou o HTTP daqui? Porque eu não posso fazer HTTP nesse script que é o script local, script client side. Então, clicou no botão, o client side manda disparar um evento no server side, informando o estado do botão. E depois ele inverte o botão, o estado de 1 para 0 ou de 0 para 1. Né? E o server side está aqui, ó. É esse evento, ó, create party fired. Né? Então é isso que a gente está disparando, ó, fire server create party event. Aí a gente está disparando no client esse evento. Esse já é um script que está acontecendo no server side. Então vocês podem ver que eu tenho aqui uma chamada à função lambda através do API Gateway. E aí eu consigo acessar a classe de HTTP Client do Lua, que é disponibilizado pelo Roblox. Eu bato lá, chamo, mando ligar ou desligar a luz conforme o estado anterior da luz. Depois, eu tenho aqui um outro script, esse daqui é o que está cuidando do boné ou capacete. Tanto faz, se você usar o boné ou o capacete, ele vai disparar a mesma coisa. Nesse script, o que a gente está fazendo? Um loop infinito. Eu tenho a URL para checar aqui, eu estou fazendo um loop infinito. Eu estou batendo na URL que vai me dar o estado da câmera. Se está vestindo boné, se está vestindo óculos, se está vestindo máscara. Eu vou pegar o estado da câmera e vou fazer o parse do dado especificamente do dado do boné. Né? E aí se tiver 0 é que está sem boné ou sem capacete. Se tiver 1, está com boné ou está com capacete. E aí o que eu faço? Aí é o código da API do Roblox mesmo. Eu vou criar uma instância de humanoide, né? E se eu estiver vestindo o boné, eu vou adicionar um hatch accessory com esse código, que é aquele chapéu viking maluco dele lá. E depois passo algumas descrições do meu humanoide, como que eu quero que o meu humanoide se pareça no jogo. Então eu estou alterando o formato do humanoide baseado no dado que está chegando da câmera através do API Gateway que bateu na Lambda, que buscou no DynamoDB, que recebeu o dado por MQTT. E aí eu vou correr todos os jogadores do meu mundo virtual e vou aplicar essa descrição de humanoide para todos os jogadores que estiverem presentes daquele mundo virtual. E por último, a gente tem aqui o script que eu falei para vocês, até deixei o código comentado para vocês poderem estudar isso daqui. Então, antigamente, não tinha esse Data Store Service aqui, que o Davi descobriu. Então, o que a gente fazia? A gente chumbava a credencial aqui. Né? Então, a gente parou de fazer isso. O que a gente faz agora? A gente vem, descomenta esse código, chumba a credencial aqui, roda uma vez, apaga a credencial e comenta o código de novo. Então, dessa forma que a gente jogou a credencial lá para o servidor, para o Data Storage do servidor do Roblox. Depois, a gente só vai fazer a leitura dele. Né? Então, já está menos mal. Está guardado lá no servidor. Se esse código é uma das coisas que acontece, já aconteceu comigo, da gente comitar código no GitHub que tem credencial chumbada. Né? Inclusive, o Code Guru, que é o nosso serviço de inteligência artificial para análise de código, ele detecta isso, né? E te dá o warning, te puxa a orelha, né? Bom, e aí o que a gente faz aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um loop infinito. Como eu estou conectando agora, não é via HTTP, não é via API Gateway, eu estou usando essas credenciais para bater no DynamoDB diretamente. Né? Então eu estou me conectando com o DynamoDB, olha que facilidade, gente. Só ter a chave, aqui inicializei o serviço, inclusive a gente tem o Boto 3, que é a nossa biblioteca Python para AWS, e aqui ele chamou de Roblo 3, né, fazendo uma analogia. Então eu estou inicializando o serviço de comunicação com o DynamoDB, pego o recurso DynamoDB,
falo que eu quero ler a tabela Roblox Test, e aí eu fico lendo os dados, vou buscando o último item dessa tabela, e aqui no caso ele está plotando o dado naquele dashboard que eu caminhei no jogo e mostrei para vocês a cada 2 segundos. Então vocês percebam que nenhum dos códigos que eu mostrei aqui nem é grande, nem é complexo. Mas são códigos que, como nós não programávamos Roblox nem Lua, a gente demorou um pouco até chegar nas conclusões que a gente chegou aqui. Tivemos esses desafios de arquitetura que foram bem interessantes, dessa questão do client-side, do server-side, que a gente foi quebrando a cabeça. Mas vale a pena monitorar essa biblioteca Roblo 3 para quem for querer estudar esse tipo de desenvolvimento, para ver se ela evoluiu mais e se já tem suporte a novos serviços da AWS. Bem, então do Roblox é isso. Aqui está onde a gente cria o jogo mesmo, né? Então esse é o ambiente de desenvolvimento do jogo, que eu posso criar coisa, apagar coisa aqui, o botão e tal. Enfim, a IDE de desenvolvimento do joguinho do Roblox. E é isso. Bom, aproveitem também os hardwares que nós disponibilizamos, o código todo. Aliás, faltou mais uma coisinha, perdão. O código todo desse projeto do Roblox está num repositório fácil de lembrar o nome, chamado Playground for AWS. Então aqui vocês encontram tudo que precisa para construir esse device, esse diretório, ó, do it yourself, IoT Cloud Device. Então estão todas as instruções aqui dentro. A câmera com inteligência artificial, o código Arduino que vai rodar dentro desse cara, a função Lambda, o hardware que está aqui dentro. Esse daqui é mais o case, esse primeiro diretório, aqui é o hardware mesmo. E depois tem as instruções para o Minecraft e para o Roblox. Então está aqui a arquitetura, bonitinho, está tudo em inglês, a gente não traduziu para português nesse caso, mas está facinho. E aí é só seguir passo a passo, né, para você poder replicar isso na sua casa, na sua escola, onde você quiser. Vamos pegar aqui no Minecraft, por exemplo. Minecraft. Tem aqui também a parte de como fazer o setup do IDE, que é importante, mas a parte mais massiva mesmo está aqui nessas documentações e no diretório doc. Enfim, está tudo lá. Eu vou fazer um push das últimas melhorias que eu fiz no projeto, incluindo essa integração com o DynamoDB, para que vocês peguem as versões mais atualizadas. Esse projeto ele está em andamento, a gente está demonstrando ele em algumas conferências aqui no Brasil, fora do Brasil também. Então é um projeto que está vivo e a gente tem atualizado e investido tempo. Se vocês desenvolverem algo que seja legal e quiserem devolver isso para o repositório, colaborar com o repositório, por favor, eu dou os créditos, falo na palestra e tudo mais, né? É um ecossistema open source, serve para isso mesmo. E go build, learn and have fun. Crie seu próprio hardware, crie seu próprio jogo, né? Invente as coisas que você imagina que você gostaria de inventar. Aprenda as tecnologias da nuvem da AWS. O mercado está carente de profissionais que conheçam dos serviços AWS, de tudo que é coisa, né? Enfim, machine learning, desenvolvimento de software, aplicativo mobile, testes, muita oportunidade no mercado. Fiquem atentos nas certificações também. Está tendo muita campanha, inclusive, de certificação, que estão dando os vouchers gratuitamente esse ano. Fiquem atentos nas certificações. Teve uma campanha aí que eles deram mais de 1000 vouchers através de uma iniciativa de grupos de usuários. E o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Agradeço o Davi por toda a colaboração no desenvolvimento do projeto e agradeço a presença de todos vocês. Peço que preencham a pesquisa de satisfação da sessão para que a gente possa estar melhorando nossas palestras continuamente. Muito obrigado a todos.